Oi pessoal, o Dani aqui de novo. Hoje eu quero começar a trazer essa série de entrevistas com profissionais da área, profissionais que eu admiro, profissionais que eu conheço, para que vocês possam ter mais inspiração na carreira de vocês, para que isso seja um norte e vocês tenham cada vez mais sucesso, para que vocês evitem os erros que esses profissionais cometeram no passado e para que vocês repliquem os acertos que eles tiveram. E para começar essa série, eu não podia escolher alguém diferente como o Jefferson Amorim, que foi meu mentor e guru nessa minha jornada da tecnologia, que me ensinou uma grande parte das coisas que eu sei hoje. E aí, Jefferson, tudo bem? Tudo bom, Dani? Bom estar aqui com você, cara. Seja bem-vindo, cara, para inaugurar essa sessão, esse quadro do meu canal do YouTube. Então a gente vai bater esse papo hoje para saber um pouco mais sobre você, de onde você veio, um pouco sobre a sua carreira e tudo mais. Vamos começar, talvez, contando uma breve história da sua carreira. Como você começou na tecnologia? Depois a gente pode voltar um pouco, falar um pouco o que você fez fora da tecnologia. Como você começou na sua carreira de tecnologia? Cara, essa pergunta Você tem um tempinho? Temos. Eu acho que eu comecei muito garoto ainda assistindo televisão. A gente já via na época Bill Gates aparecendo, um pouco de Steve Jobs. Aí com uma infância muito restrita que eu tive, a gente nasceu, nós éramos vizinhos, nascemos muito Sim. próximos. Assim como eu, você também não tinha muitos acessos, muitos recursos. É verdade. E eu percebia que através da tecnologia eu poderia mudar a minha vida. Então, desde garoto, quando eu pensei em algo que pudesse mudar a minha vida, foi quando eu pensei em tecnologia. E dali para frente eu comecei a estudar a respeito, a tentar fazer coisas a respeito. Na época, a gente tinha incentivo até da prefeitura da nossa cidade. Sim. Teve alguns cursos que a gente teve acesso, onde eu aprendi que Basic. Basic. Eu acho que era isso, cara. Você aprendeu a fazer macros de Excel. Não era Excel ainda, cara. Era o Basic puro. Não tinha exatamente planilhas, ele era mais voltado para banco de dados. Eu diria que é o sucessor do Access, mas ele era muito difícil de se trabalhar com ele, porque era uma interface do DOS, e eu não entendi muito naquela época, por isso que eu tenho até dificuldade de explicar, porque eu não entendia muito, mas era o que eu tinha acesso e foi o que eu fiz. Teve um tio meu que trabalhou na Listel, e a Listel trocou todo o parte de equipamento deles, e meu tio trouxe um computador para casa. Era um XT alguma coisa, não me lembro qual era. Listel. Explica pra galera que é mais jovem o que é Listel. Era uma empresa onde todo mundo que tinha um telefone na época tinha seu telefone listado em um livro gigante, que a gente chamava de lista telefônica. E a Listel fazia um serviço de páginas amarelas que basicamente era você pagava para você anunciar o seu telefone. Então, quando você precisava de um encanador, você abria a lista telefônica e se o anúncio do encanador fosse muito grande, você dava uma olhada e falava, vou chamar esse cara, ó, anúncio. Eram tempos diferentes, né? Hoje a gente se preocupa em esconder os nossos dados na internet. Antigamente você pagava para todo mundo ver o seu número de telefone. Coisa maluca. Pensando bem, era isso mesmo. Você tinha a opção de pedir para não colocar o seu número. Caso contrário, o seu número ficaria aparecendo na lista telefônica. E tudo isso muito rápido, em meses, assim, resolvia. Meses com sorte. Meses com sorte. Porque se tivesse sido impressa a lista naquele ano, só o ano que vem. Era um negócio desse tamanho, assim, né? Cara, aquilo era bem legal. Enfim, meu tio trabalhava na Listel, Sim. E eles trocaram parte de equipamentos dele, ele trouxe um XT alguma coisa. Eu não tinha acesso para abrir a máquina, apesar de ter curiosidade, então a gente vai ficar só com o XT. Vontade não faltou, né? Eu tinha um pouco de medo ainda na época, eu era garoto, eu devia ter 12, 13 anos, eu ainda tinha um pouco de medo. Nesse computador a gente só jogava. Não fazia nada, tinha uns disquetes, eram os disquetes grandes ainda. Dentro do disquete você colocava, tinha um jogo, eu adorava da Carmen Sandiego. Nossa, eu gostava desse jogo de Carmen Sandiego. Pô, era bem legal. Só que eu joguei mais tarde, joguei já no DOS, no Windows, um negócio mais pra frente. Era bem legal, Carmen era bem legal. Depois desse computador, eu entrei no que hoje a gente chama de ETEC. Na época não tinha esse nome, mas eram os cursos técnicos do estado de São Paulo. E eu aprendi processamento de dados, acho que nem se chama assim mais, onde eu aprendi Clipper. Clipper, nossa, velho Clipper. Aprendi Clipper. E eu fui trabalhar numa sociedade que tinha a Sociedade São Vicente de Paulo, fui trabalhar para eles. E lá tinha um computador. Eu falei, cara, eu vou escrever um programinha para cadastrar os associados, os ajudados, todo mundo. E eu comecei a escrever isso em Clipper. Olha. Nunca ficou pronto.
Como a maioria dos nossos projetos, de todo mundo que está assistindo. Mas foi meu primeiro trabalho com tecnologia foi esse. E eu fico muito grato porque eu tive chance de trabalhar em praticamente todas as áreas diferentes da tecnologia. Eu comecei como programação, mas só como brincadeira. Depois disso eu fui dar aula para uma pessoa específica. O cara sabia que eu conhecia de tecnologia, ele já era um senhor, um engenheiro lá de Cubatão. Uhum. Queria conhecer um pouco mais de tecnologia, pediu para eu dar umas aulas para ele. Depois disso, eu acabei até trabalhando em algumas escolas, dando aula tanto de software quanto de hardware. E daí sim a minha carreira começou a ser mais profissionalizada. Eu comecei a cursar ciência da computação, que depois eu iria migrar para engenharia da computação, que depois eu iria migrar para terminar me formando na FATEC em gestão de negócios para informática. Quando eu entrei na Unip, eu conheci dois amigos que eles me indicaram um serviço, eles me indicaram para uma vaga na antiga, hoje a gente chama de Telefônica. Vivo? Hoje a gente chama de Vivo. Na época chamava-se Telefônica. Certo. Foi um pouco na mudança de uma empresa para outra. E foi meu primeiro trabalho, eu trabalhei como suporte. Eu atendia o usuário final, limpava a bolinha de mouse, trocava placa de rede, instalava Windows NT. Nossa, Windows NT. Você teve uma participação muito importante nessa vaga, porque eu conhecia muitas das coisas que eles pediam. Na hora da entrevista eles me pediram várias coisas, eu conhecia basicamente tudo, mas eu nunca tinha trabalhado com computadores em rede. Isso é legal. Eu lembro de alguns casos que a gente passou com relação a redes, né? A gente teve várias dificuldades. Várias dificuldades, né? A gente não tinha acesso. Eu tinha uma máquina, você tinha uma máquina, e foi por isso que você me ajudou. Porque você trouxe a sua máquina, eu arrumei um hub emprestado de uma empresa de Cubatão, eu acho que essa empresa nem existe mais, o César emprestou pra gente, ele pegou da prateleira, emprestou um switch, falou, vai lá, estuda lá. Emprestou pra gente. Naquela época a gente usava, já usava cabo azul, TP, ou a gente usava cabo coaxial? Eu não tenho recordação. Não, já era o cabo azul, já era o TP. Mas a gente chegou a fazer alguma coisa com cabo coaxial, eu só não lembro o quê. O cabo que hoje chega na TV a cabo de muita gente era utilizado para comunicação em rede nessa época. Você tinha que colocar peças, tipo, eram terminadores, né? Se eu não me engano. Tinha o terminador, e eu não cara, essa parte eu peguei pouco, eu nem me lembro direito por que precisava daquele terminador, mas ele precisava. Se você tirasse aquilo, a rede não funcionava. Vai ver, não precisava de nada. Não, eu testei. Como tudo, eu testei. Eu acho que é uma parte bem importante da tecnologia, é você testar. Sim. Eu testei, eu tirei e o sinal sumia. E é engraçado que o nome terminador é bem apropriado, porque você só precisava daquilo no final da rede. No final, para terminar. Então, se você tivesse uma máquina ligada com outra máquina, entre essas máquinas não tinha o terminador, só na última. Mas isso é totalmente irrelevante, ninguém usa isso mais. Eu nem lembro como é. Apenas uma curiosidade do passado. Mas essa rede que a gente montou já era com par trançado normal. Eu não lembro se a gente montou esses cabos ou não, é possível que sim. É bem provável, Mas você trouxe seu computador da sua casa, era distante pra caramba, devia ter, sei lá, 1 quilômetro, você trouxe aquele CRT. Nossa, eu lembro. Eu não lembrava desse caso até recentemente, por ele ter me contado, mas parece que eu andei com um monitor trombolho por quase 1 quilômetro até a casa dele, não sei porquê, pra gente fazer alguma experiência, talvez quebrar alguma coisa. Não, era pra gente testar redes. E você carregou porque você tinha medo que eu derrubasse. Muito provavelmente era isso. Nossa! Provavelmente eu te achava meio desleixado, não sei. Era pesado, você falou, não, deixa que eu carrego. Você é muito fraco, você não vai conseguir. E ali foi a primeira vez que a gente montou uma rede, acho que a gente instalou com Windows, acho que Windows 98, depois a gente formatou, colocamos com Linux, e a gente fez vários testes diferentes, servidor de arquivo, servidor de impressora, compartilhamos internet, só para ver como que as coisas funcionavam. Sim. E foi assim que eu entrei nesse primeiro trabalho na Telefônica, e aí eu já estava um pouco mais confiante, porque eu já tinha feito algumas coisas em rede, eu estava com medo antes disso. E da Telefônica para frente eu continuei só trabalhando ainda com o suporte. A gente trabalhou junto à Secretaria da Fazenda. É verdade, bons tempos aqueles. Aquilo era bem legal, Zé Roberto. Zé Roberto é demais. Um abraço, Zé, se você estiver assistindo esse vídeo. Ali a gente continuou trabalhando como suporte, só que o Zé dava muita liberdade pra gente, então a gente montou alguns servidores por nossa conta. Sim. A gente fez várias experiências, né, nessa época. Sim, a gente fez um DVD de instalação rápida pra gente instalar as máquinas. Nossa, se você lembra eu disso. lembro. A gente deu nome, projeto Altins. Por que Altins? Automatização de instalação. Altins. Cara, eu nem lembrava disso. Que nome ridículo, mas a gente fez o branding, a gente não registrou no INPI, mas a gente fez o branding. A secretaria gostou. Esse DVD eles foi usado, acho que na sede de São Paulo, pelo menos chegou até lá. Foi uma ideia bem legal. Foi bem legal aquilo.
Reduziu bastante o tempo da gente instalar um computador do zero, né? Instalar Windows, aplicativos e tudo mais. Sim, a gente se baseou em uma versão do Linux, em outros CDs de instalações que tinham dos próprios fabricantes, só que eles não instalavam os serviços que a gente precisava na Secretaria da Fazenda. Sim. Então a gente fez essa mudança e gerou uma imagem que permitia que a gente fizesse isso muito rápido. Isso aí ajudou bastante. A gente tinha um pátio de as máquinas eram quase todas iguais. Sim. Isso ajudou bastante. Era o tipo de projeto que a gente tinha liberdade para experimentar, enquanto a gente não tinha uma tarefa focada no nosso trabalho principal, né? Que era suporte e redes, né? Cara, como é importante ter pessoas, gestores que te dão essa liberdade e que querem que você melhore. E o Zé Roberto fazia muito bem isso. Ele dava muito espaço para a gente. Se a gente não tivesse o que fazer, ele ficava feliz que a gente estivesse estudando. Isso era muito verdade. legal. Isso é uma coisa até muito atual do mercado, né? Talvez você até concorde comigo, mas é muito importante a pessoa ter um projeto lateral, além do seu trabalho 9 to 5, né? Você faz o seu trabalho, faz bem feito, mas você tem a curiosidade ali de fazer alguma coisa diferente para você se manter aprendendo alguma coisa. É muito importante. Acho que se não for hands-on, se não for pôr na mão na massa, é muito difícil você aprender algo novo e realmente assimilar isso que você está aprendendo. Então, esses projetos que a gente faz paralelos permitem que a gente cresça e se desenvolva muito. Sim. E no começo da sua carreira e um pouco no começo da minha também, a gente tinha muitas dificuldades para alcançar o conhecimento que a gente precisava para não só para o trabalho, mas para tarefas laterais. Que dificuldades assim você lembra além das que você já mencionou? Eu lembro dos how-tos que a gente tinha no Linux, como encontrar informação, tinha que depender de alguém que tivesse escrito aquilo. O que você lembra além disso? Eu lembro que quando a gente achava um how-to, era muito feliz, porque alguém parou e escreveu algo diretamente para te ajudar naquele problema. Era muito difícil achar informação. Primeiro que toda a informação estava em inglês, a internet não era difundida igual é hoje. Sim. Os how-tos eram textos e pronto, não tinha uma imagem. Não tinha vídeo. Não tinha vídeo, era escrito. O YouTube não existia. Na verdade, era muito difícil, você teria que baixar um vídeo para você conseguir assistir depois. E ia mais de uma semana para baixar um vídeo. Conexão de escada, então na verdade era bom que a gente fosse em texto, né? Eram tempos totalmente diferentes. Forçava a gente a aprender mais, né? Não, cara, senão a gente não ia conseguir baixar. Não ia conseguir. Como era só um texto, a gente conseguia fazer o download e ler. Era importante que fosse um texto. É verdade. Bons tempos aqueles, da gente ler how-tos. Você lembra das vezes onde a gente precisou, por exemplo, compilar o kernel do Linux só para usar o driver do modem, porque não era plug and play como é hoje em dia. Eu acho que ainda tem coisas no Linux que não são tão plug and play assim. Claro que ficou muito mais fácil, mas naquela época era difícil. Até porque demorava-se muito naqueles processadores que a gente tinha, demorava-se demais para se compilar um kernel. Eu lembro de ter deixado a máquina a noite toda compilando. Nossa! Para você ter uma ideia, teve uma vez que a gente, acho que já na Secretaria da Fazenda mesmo, a gente foi fazer um experimento e eu desativei alguns módulos do kernel só para melhorar a performance e deixei compilando. Eu fui pegar um café e voltei e estava compilado. Eu falei, eu fiz alguma coisa errada. Mas não, é que a diferença de processamento é tão grande. Sim. Que permite que hoje as coisas aconteçam quase que instantaneamente. Mas naquela época a gente deixava à noite a máquina compilando. É verdade. Às vezes só para dar erro. E você acordar de manhã e falar, caramba, não coloquei o código certo. É verdade. Nossa, a gente tem tanta história para contar que a gente poderia ficar horas e horas falando sobre os experimentos da Secretaria da Fazenda e tantas outras coisas. Você lembra da webcam que a gente instalou para compartilhar com as outras regionais? Cara, ficou bem legal, né? Porque não tinha utilidade nenhuma. Não. Mas foi muito legal de fazer. Para quem não se lembra, a invenção da webcam surgiu, eu não lembro se foi em Harvard ou MIT, mas eles ligaram uma câmera, passou um mico aqui na árvore agora. Aqui é bem legal. Eles ligaram uma câmera focada na máquina de café do departamento de TI e eles assistiam pelo computador para saber quando que o café estava pronto. E isso motivou a invenção da webcam. E aí a gente fez isso só porque era legal. A gente apontou uma câmera. Você lembra quando a gente apontou a câmera? Ela ficava apontada para o canal de Santos e a gente conseguia ver as embarcações saindo. Outra coisa muito legal, o Zé Roberto comprou uma placa de captura de imagem para a gente poder fazer isso. É verdade. Não tinha nenhuma necessidade, não tinha nenhuma utilidade. A gente só falou para ele, poxa, a gente poderia fazer uns testes aqui com uma captura de imagem, o que você acha? Não, eu vou comprar a placa.
liberou a placa pra gente, só pra gente testar. Isso foi bem legal. Foi e todo mesmo. mundo gostou, né? As pessoas ficavam acessando Sim. e ficavam vendo o Porto de Santos. Como a gente tem hoje em dia webcams apontada para a praia de Santos, Guarujá, para ver as ondas pro surf e coisa e tal, a gente tinha uma câmera apontada pro O Porto. Porto. Só porque a gente... Só porque a gente podia. Só porque era legal. Isso foi bem legal. E é importante esses testes. Eu acho que isso mudou muito a minha carreira. Eu tive a chance de trabalhar em todas as áreas diferentes de tecnologia. Eu trabalhei em suporte. Eu não cheguei a ser DBA, mas eu trabalhei muito perto da equipe de DBAs. Uhum. Cheguei a fazer cursos da Oracle na época para melhorar o meu conhecimento de bancos de dados, antes de migrar para a parte de programação e desenvolvimento de software. Uhum. Essa conexão que a gente teve com servidores, com rede, me fez entender como toda a parte do software funciona e tudo que precisa estar integrado para que as coisas realmente aconteçam. Isso foi uma base importante, né, na sua carreira, saber como as coisas funcionam. Demais, demais. Eu conheço muita gente que são bons profissionais e conseguiram ser bons profissionais sem ter essas visões, mas às vezes quando as coisas dão errado, que é a dificuldade maior é quando dá errado, e às vezes ele não sabe o que está acontecendo. Sim. Principalmente porque às vezes o problema é um firewall, mas o cara ele é desenvolvedor, Sim. ele não está nem familiarizado com o conceito, ele fala, cara, eu não entendo que isso não funciona. É porque a conexão nem chega na máquina dele, porque Sim. o firewall está barrando antes. É verdade. Então foi bacana demais eu conhecer todos esses pedaços. A partir desse momento onde a gente trabalhava botando a mão na massa, né, limpando a impressora, gastando o domingo crimpando patch panel e coisa e tal, como é que você se tornou engenheiro de software? Como foi essa coisa? Cara, foi só por causa da grana mesmo. Certo. Foi uma surpresa para mim quando a gente estava até num cargo bem alto já na Secretaria da Fazenda. Naquela época a gente era administrador de redes deles e descobri que um desenvolvedor júnior ganhava igual a gente. E eu falei, cara, não adianta que eu não vou conseguir mudar o sistema, se paga mais para ser desenvolvedor de software, eu vou ser desenvolvedor de software. E mais uma vez, na Secretaria da Fazenda, a gente teve acesso, a gente escreveu um software em PHP para ajudar, acho que nos controles das relações de remessas, eu não lembro muito bem. Acho que era de remessa, assim, alguma coisa de remessa. Eu acho que eles tinham uma planilha do Excel compartilhada que vivia dando erro e a gente precisava dar um jeito de fazer funcionar, sendo que a gente nem sabia daquela planilha. Planilhas reinavam naquela época. Era uma coisa do tipo, assim, e eles compartilhavam a planilha, era um negócio meio difícil, assim. Aí a gente pegou e fez, acho que um PHP, e eu não lembro qual era o banco, provavelmente MySQL. Provavelmente. Era o que se conectava mais fácil. Né? É. E aí a gente fez esse sistema e fiquei sabendo que até pouco tempo atrás ele ainda rodava. Isso é bom. Depois que você saiu, eu cheguei a implementar um sistema lá. Eu não codei o sistema, mas eu implementei um sistema que era escrito em PHP para gestão de parque de informática, né? Fazer o controle do patrimônio, né? Que eles fazem. E aparentemente está rodando até hoje lá também. Então, acho que isso foram marcas importantes que a gente deixou ao longo da nossa carreira, né? Eu acredito que quando você está em não importa qual emprego, não precisa nem ser só na tecnologia, mas se alguém confiou em você e contratou você, você precisa dar um jeito de fazer a diferença, de entregar um pouco mais. Afinal de contas, eles estão te pagando, estão te dando dinheiro. Se você não entrega valor de volta, você é só um custo. É verdade. Fazer o seu melhor é importante em todas as situações. Não importa onde. Isso é verdade. E aí você decidiu que queria escrever software. Decidi que queria escrever software e fiquei estudando muito mais nisso. Como eu comentei no início, eu já sabia Clipper, já sabia algumas outras coisas e comecei a estudar PHP. Necessariamente foi o PHP que eu comecei a estudar. Depois disso, eu arrumei uma vaga na Level Up Games. Level Up Games. Fui trabalhar como desenvolvedor web para eles. Eu era responsável pelos sites. Outro case bem legal, porque a gente tinha servidores Linux, e eu já sabia como manipular os servidores Linux. Isso me deu uma grande vantagem na entrevista. Eu lembro de depois comentarem comigo que eles estavam em dúvida entre eu e um cara que tinha mais experiência em desenvolvimento, mas eles gostaram do meu conhecimento de desenvolvimento e perceberam que eu poderia ajudar bastante em outras partes também, e isso foi crucial para eu conseguir a vaga. Poxa, isso foi legal, né? Eles terem observado a sua experiência anterior e considerado isso na entrevista. E eu acho que eles acertaram, porque eu precisei ajudar demais nesses servidores web. A gente tinha, uma empresa de games recebe muitas requisições no site. Sim. Então, a gente tinha, acho que, de 5 a 7 servidores, e mesmo assim, muitas vezes, eles não davam conta da quantidade de requisições que a gente recebia no site. Então, meu conhecimento de servidores de infraestrutura me ajudou a elaborar soluções que permitissem que a gente conseguisse atender todo esse tráfego. Poxa, legal. Tá, e aí, depois da Level Up Games, o que aconteceu? Quanto tempo mais ou menos você ficou lá? O que você pode tirar de bom dessa experiência?
Na verdade, eu tive uma carreira até grande na Level Up. Eu fiquei um tempão trabalhando com PHP, mas eu tive a chance de migrar para uma área que era mais conectada com o negócio da empresa, onde a gente desenvolvia em C Sharp, .NET e C Sharp. Uhum. E foi importante para minha carreira, porque até então eu era um programador que trabalhava sozinho com o desenvolvimento do site. Uhum. A maioria das pessoas no meu time, eles eram de marketing. Tinha alguns que tinham conhecimento, sim, de programação, mas não era o foco dessas pessoas. Eles eram profissionais de marketing. Então, quando eu fui para um time de desenvolvimento, aí eu vejo que minha vida mudou. Porque eu comecei a trabalhar com pessoas muito feras, que sabiam muitas coisas, que eu nem passava pela minha cabeça. Então, eu comecei a entender melhor de padrão de projeto, comecei a entender melhor como estruturar um software. Então, isso foi crucial na minha vida. Depois disso, inclusive, eles precisaram aumentar esse time e aí entraram os caras que eram surreais, o Freneda, o Júnior, o Thiago. Esses caras, eles conheciam muito. Eu tive uma situação muito estranha nessa época, porque esses três, eles já eram amigos e entraram juntos. Olha só. Então, eu que já estava na empresa, eu que era o estranho. Você que era a ovelha negra. Aí eles formaram o grupinho deles, aí foi muito difícil ser aceito, até porque eles estavam em outro patamar. Eu vinha de PHP e no PHP dá para fazer muita coisa legal em PHP. A linguagem é muito boa, mas é muito fácil você fazer coisas ruins. Sim. Então, o PHP ele acaba sendo mal visto, mas é por causa do profissional. O profissional ele não estuda o suficiente para criar softwares legais ali usando o PHP. Eu, de fato, conhecia muito poucas coisas e esses caras me ajudaram a crescer muito, porque eles trouxeram várias ideias novas, conceito de testes unitários, de DDD. Eu fui começando a aprender Já com na eles. época do PHP. Já na época do PHP. Que legal. Eu lembro de ter feito um container de injeção de dependência em PHP, usando Reflection e coisas do tipo, assim. Foi um negócio bem legal. Ou seja, dá para você fazer coisas no PHP. Só que a gente não faz. Naquela época a gente não tinha muito a cultura de lançar projeto open source, a gente estava tudo meio engatinhando ainda, né? É uma ideia meio difícil, né? Eu acho que hoje, em termos de negócio, a gente consegue entender qual é a importância do open source. E a gente não pode se enganar, né? Que o software, quando a gente trabalhava para Level Up, a gente tem que gerar lucro, senão os caras não conseguem me pagar. O negócio principal deles é software, né? Então, a gente às vezes precisa encontrar como é que o código aberto vai ajudar na empresa. Às vezes vai ser em publicidade, às vezes vai ser em reconhecimento, às vezes vai ser até com a colaboração de um problema que a empresa tem e a comunidade vai ajudar a resolver aquele problema só porque você abriu o software. Mas antes a gente não tinha muito essa visão, então era difícil você ter essas ideias do open source. É verdade. E trabalhar com essas pessoas que você citou deve ter sido uma experiência ótima mesmo, né? Porque eu, pessoalmente, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que entendem mais do que eu. Eu sempre aprendo muita coisa. A gente tem um ego muito grande e você quer ser sempre o que sabe mais, você quer ser sempre o melhor. Mas, cara, se você é a pessoa mais esperta na mesa, troca de mesa. Porque você não está mais crescendo. Isso é verdade. Crescer é muito importante. Falando em crescimento, vamos continuar sabendo um pouco mais sobre o seu crescimento. Depois da Level Up, o que aconteceu? Depois da Level Up, eu comecei a trabalhar para empresas. Eu sempre fiquei muito tempo nas empresas onde eu trabalhei. Eu acho que você consegue fazer mais diferença continuando na empresa. Eu trabalhei muito tempo na Secretaria da Fazenda, eu trabalhei muito tempo na Level Up, e aí eu fui trabalhar para empresas fora do Brasil. Eu fui trabalhar para uma empresa chamada Crossover. É uma startup que também é uma consultoria, porque essa empresa ela começou a comprar vários outros softwares e otimizar no processo desse outro software. Foi o meu primeiro contato com o Docker. A gente começou a dockerizar todos os softwares que a empresa adquiria, só que como a empresa tinha vários produtos diferentes, você ficava pulando em volta daqueles produtos, é como se fosse uma consultoria. Sim. Foi o momento mais alucinado da minha vida, porque naquela empresa eu trabalhava 8 horas por dia. Aí você fala, pô, mas é normal, todo mundo trabalha 8 horas por dia. Não, você para, toma um café, você vai ao banheiro, você almoça. Na Crossover eu tinha que trabalhar 8 horas. Se eu parasse para pegar um café, aquele horário não contava. Se eu parasse para almoçar, aquele horário não contava. Nossa. Então eu trabalhei demais, cara. Foi muito bom para mim, porque eu aprendi a ser muito mais produtivo. Você acaba tirando uma lição boa, mesmo da situação ruim, né? Eu acho que a gente não sabe porque as coisas acontecem com a gente. Elas simplesmente acontecem. E com certeza, se aconteceu, é porque era o melhor para você. Você só pode não ter percebido. Hoje eu sou muito mais produtivo. Eu consigo, com menos tempo, fazer mais coisas, e quando eu tenho mais tempo, então, é que eu faço bastante coisa. Então foi muito importante o meu conhecimento. Conheci Docker,
que eu não conhecia. Sim. Lá eu atuei muito mais como DevOps do que como desenvolvedor. Mais uma expertise para sua carteira de serviços. Eu gosto demais dessa possibilidade de crescer, de aprender coisas novas e trabalhar com um time de DevOps, com certeza me fez muita diferença. A AWS naquele momento, ela já existia, mas ela ainda não era tão grande com essa ideia do DevOps. Tudo isso já existia, mas eles não divulgavam. Uhum. A gente não tinha muito acesso nem muita clareza dessas coisas. Trabalhar diretamente com isso me ajudou Sim. muito. Puxa, legal isso. E aí, trabalhando na Crossover, você teve vontade de voltar a trabalhar para o Brasil por causa dessa dificuldade de processo, né, da Crossover ou não? Cara, voltar para o Brasil depois que você tem uma experiência internacional é algo muito difícil. Principalmente porque a diferença de cargos e de dinheiro é muito grande. Na Crossover, eu era o que eles chamavam de arquiteto. E então eu tinha um cargo bem alto e o salário era muito alto. Mas ao mesmo tempo, eu não tinha um cargo exatamente nem de liderança, eu não era um CEO, eu não era um gerente, não era um diretor. Então, a responsabilidade que eu tinha era de código. Não era eu que tinha que tomar as decisões, não era eu que tinha que lidar com o pessoal que às vezes não está produzindo bem. Uhum. Eu gosto muito dessa parte de lidar com pessoas. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito disso. Mas seria leviano da minha parte de falar que isso não dá um trabalho diferente, porque isso dá. Isso dá umas certas dores de cabeça. Então, hoje, eu aceitaria ser um gerente, aceitaria ser um diretor, aceitaria. Mas quando eles te oferecem o salário, você fala, pô, peraí, se eu for um engenheiro de software nos Estados Unidos, eu ganho isso. Por que eu vou arrumar essa dor de cabeça? Sim. Fora que lidar com egos é muito difícil, né? Difícil demais. Eu acho que seria muito melhor se a gente conseguisse ajudar as pessoas a perceberem que elas deveriam ser mais fáceis. Você quer entrar no cargo de liderança, eu acho que a primeira coisa que você precisa saber é ser liderado. Sim. Você é um bom liderado? Como é que você vai liderar as pessoas bem se você não sabe trabalhar num time? Quando você faz parte de um time, cada um tem o seu papel. Tem o papel do líder, tem o papel do liderado. Se você não consegue lidar com todos os papéis que você precisa lidar, você não está pronto para subir. Isso é verdade. E você me disse que lá na Level Up você conheceu grandes engenheiros lá, que você aprendeu a lidar, aprendeu a admirar. Esse tipo de coisa aconteceu também na Crossover ou não? Em termos de engenheiro foi um pouco diferente. A Crossover me deu essa possibilidade de aprender a ser mais produtivo, a trabalhar sob pressão. Foi meu primeiro trabalho remoto. É muito legal trabalhar remotamente, mas é totalmente diferente, exige muito de você. Você precisa aprender a trabalhar remotamente, porque você que realmente controla o seu tempo. Toda a responsabilidade depende de você. Então foi uma situação bem bacana. Mas a Crossover não era um ambiente exatamente muito legal. Por a gente ter toda essa dificuldade, essa cobrança de trabalho, as conexões interpessoais eram muito complicadas. Então, sim, eu sei que tinham pessoas lá que eram muito boas, muitas pessoas que me ajudaram, mas não conseguia ter uma conexão onde a gente tivesse realmente essa divisão de conhecimento a ponto que todo mundo crescesse. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu fiz um amigo muito legal. Eu conheci o Marcos, carioca. Marcos é uma figura, porque na verdade foi ele que me conheceu. Ele tinha sofrido um problema nas costas, ele não estava podendo trabalhar. Ele trabalhava num lugar lá no Rio de Janeiro que era muito longe, ele pegava um fretado, ficava muito tempo, porque ele estava fazendo mal para as costas dele. Uhum. Quando estava para acabar a licença dele e ele teria que voltar para trabalhar, ele falou, cara, talvez seja uma melhor ideia eu procurar um outro trabalho, porque aquilo lá vai acabar comigo. Ele já tinha 3 filhas na época, ele estava com medo de, cara, o que é crossover? Eu vou largar essa empresa aqui, onde eu sou CLT, recebo tudo certinho. Então ele me encontrou e veio conversar comigo sobre a crossover para saber se era real, se eles pagavam, se era uma boa ideia. E foi muito estranho, porque eu nem conhecia aquele cara e de repente estava dando pitacos na vida dele. Mas foi muito legal porque a gente virou amigo e foi ele que me levou para minha próxima experiência. Ele que me levou para outra empresa. A gente nunca pode subestimar o poder do networking, cara. É verdade. A gente está num mundo onde a gente precisa das pessoas. Sim. E uma indicação de um cara que está lá dentro, que as pessoas confiam e falam, olha, pode contratar fulano que eu garanto, é muito importante. Dali, foi por causa dele que eu saí da Crossover e fui para a Ceros. Na verdade, isso já aconteceu na Crossover. O Léo me indicou para trabalhar na Crossover. A indicação dele, naquele momento, eu acho que não tinha muito valor, porque o processo da Crossover
era absurdo. Era muito independente, né? Eu cheguei a fazer 1 ou 2, não passei em nenhum deles, mas era bem independente o processo deles. Eles se gabavam de ter o top 1% talento do mundo. Mas eu acho que tinha mesmo, porque o sistema de seleção deles é algo extremamente complicado. E naquela época nem se falava em Leet Code, era um processo que eles mesmos tinham criado, não tinha Leet Code, era um teste que você levava para casa, não lembro, acho que levava para casa, né? Era um take home. Tinham várias fases, e uma das fases você pegava um projeto para fazer em casa. É verdade. Eu lembro de ter feito alguns, eles ofereciam, não lembro se era um zip, alguma coisa, um código, ou pedia para você criar um código do zero, dependendo da vaga. Dependia da vaga, Eu fiz para arquiteto, fiz para engenheiro, então eu consegui ver várias diferenças entre isso. O que eu fiz, teve um que eu fiz para arquiteto que era criar um sistema de booking de passagens aéreas do zero. Eu fico pensando se essas empresas não pegam nossos projetinhos e depois... E revende. Não é possível, cara. Como é que eu vou fazer um sistema de booking completo para um projeto que é só para ver se você é apto ou não para trabalhar para as empresas? Enfim, por que eu falei do Léo? Eu não sabia da crossover. Se não fosse o Léo chegar para mim e falar, ei, tem uma oportunidade bacana para você, ó. Entra nesse site aqui e vai lá, se inscreve. Sim. Eu não teria conhecido. Então, esse network é sempre importante. É por isso que eu sempre digo, é crucial você sempre tratar bem as pessoas com quem você trabalha. Sejam elas boas, ruins, não cabe o mérito aqui. Mas o mundo dá voltas. E um dia aquela pessoa que você tratou mal, ela pode talvez te admirar secretamente, sem você saber. E ela pode falar, pô, lembrei do fulano, vou indicar ele aqui na empresa. Tem uma vaga boa, uma boa oportunidade. E eu acho que mais importante do que isso mesmo, é que você não pode deixar que as pessoas ruins interfiram em quem você é. Sim. A gente só pode dar o que a gente tem. Sim. Se você está tratando alguém mal, é porque você que tem essa maldade dentro de você. Isso é verdade. Diz mais sobre a gente do que sobre a outra pessoa, né? Então, trate todo mundo bem. Fulano não merece. Cara, não é o seu trabalho saber se ele merece. Exato. Só faz o seu melhor. Só faz o seu melhor. Isso é verdade. De repente, que ele te indica para a crossover, ele pode mudar muita coisa na sua vida. É verdade. Quem você menos espera pode mudar a sua vida. Aí o Marcos, ele saiu da crossover, ele foi trabalhar na Ceros. Cara, a Ceros de longe foi a empresa mais legal que eu já trabalhei. Para mim também, concordo. O ambiente era fantástico, a gente tinha profissionais muito bons. Sensacionais. Em vários setores diferentes. Cara, era muito legal trabalhar com o Simon. Ele era de Londres, eu acho, né? Era de Londres, Eu nunca entendi nada do que ele falava. Eu também tinha dificuldade para entender o sotaque dele. Engraçado que no meu time tinha outro britânico, o Graham, que eu entendia muito bem o sotaque, mas o Simon falava muito rápido, muito... Eu entendia bastante o Graham. Eu entendia muito bem o Graham, é verdade. O Simon era difícil mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele guiava a empresa muito bem. Sim. Durante a pandemia, ele segurou a gente durante muito tempo. Eu fui muito grato. Eu lembro que eles decidiram tentar o máximo possível não demitir ninguém. Foi. Mesmo na pandemia, porque ele sabia que eram pessoas de família, que tinham que honrar suas dívidas e tudo mais. Aquilo eu achei que foi muito legal. A Ceros, com certeza, foi a empresa mais bacana. O ambiente... Foi a primeira vez, quer dizer, foi a minha segunda experiência remota. Mas na crossover eu trabalhei em vários times diferentes. Então, basicamente, seria como se fossem vários trabalhos, né? Sim. Mas só na Ceros eu tive o sentimento de pertencimento a um time, mesmo trabalhando remoto. Eu também. Foi muito legal. Eu também. Eu lembro que eu cheguei a assistir o casamento de um dos colegas da minha equipe. Nós éramos de equipes diferentes na Ceros. E aí o colega ia casar com uma japonesa lá no Japão. Ele fez o live streaming do casamento e nós da equipe assistimos. Era meia-noite aqui no Brasil, uma coisa assim. E ele não convidou todo mundo. Para assistir remoto, ele não convidou todo mundo, não. Porque eu não fui convidado. Exato. Ele convidou só as pessoas da equipe dele. É isso aí. Mas tinha um cara na sua equipe que eu gostava muito, o Topher. Cara, o Topher é um cara fantástico. É um cara que eu gostaria de ter oportunidade de conviver mais. Ele gosta de algumas coisas que eu gosto, ele gosta de jogar basquete, ele tem umas meninas lindas. Cara, o Topher é um cara muito legal, um cara do bem, né? Ele é muito bom. Ele é preocupado se você tá bem ou não, e fora que é um profissional fantástico. O Topher me ajudou muito na série. Ele foi um dos que... Enfim, eu já ia soltar um spoiler aqui, mas o que aconteceu... na Ceros, o que mais você pode contar sobre a Ceros? De legal, cara, a importância que eles tinham com o ser humano. Eu não me sentia apenas um recurso. Não achava que era apenas um recurso. Era uma empresa. Eu sabia que
estava ali para dar lucro, Sim. eu tentava fazer o meu melhor, mas não tinha necessidade, eu sentia que os nossos superiores não precisavam ficar esfregando isso na nossa cara. Eles se preocupavam muito mais com o ser humano, porque era o ser humano, o Jefferson ser humano, que consegue entregar. Sim. E se eu tiver melhor, eu vou fazer melhor. E eu acho que eles tinham essa noção, então eles tratavam a gente muito bem. E isso eu nunca senti em nenhuma empresa. É engraçado, a gente escuta tanto falar que os americanos são frios e coisas do tipo. Não foi o que eu senti. Eu fui muito bem acolhido. Eu também não. Eu tive a sensação justamente oposta. Fui muito bem acolhido também. Você comentou sobre coisas técnicas que você absorveu bem. Você comentou do PHP, do C Sharp, do Docker. Na Ceros, você tem alguma lembrança de algo técnico que gravou na sua memória de ter aprendido por lá? A gente teve a oportunidade, meu time teve a oportunidade de trabalhar numa API nova que a gente estava migrando várias coisas na Ceros. Acho que você teve a oportunidade de trabalhar muito na migração para TypeScript. Sim, sim. E a gente estava criando uma API nova. E criar uma API de um sistema que já está rodando do zero, com todos os problemas que ele tem, você parar, fazer POCs, validar diferentes tipos de soluções, medir prós e contras. Isso foi algo muito legal. Eu não tive aprendizado de tecnologias novas. É claro que tinha algumas particularidades, como o Vagrant, que eu acabei trabalhando num projeto para tirar e usar só Docker. Sim. VMware a gente usou bastante nos nossos ambientes, mas eu acho que trabalhar numa API do zero, escolhendo as tecnologias, escolhendo tudo que teria dentro daquela API, eu acho que foi um negócio muito, muito bacana. A parte da documentação também, né, que o Nest oferece formas fáceis de fazer isso, né? A gente acabou optando em usar o Nest.js, e o Nest.js é um framework que ele é muito mais voltado para a parte de API mesmo, e ele permitia que a gente criasse a documentação da API quase que através de notations. E isso foi algo bem legal. Eu consegui, por exemplo, criar um plugin onde a gente juntava, acho que esse plugin era de Lint, Se a sua implementação de código não tivesse documentada, ele não deixava você publicar. Isso é ótimo. Era bem legal. Eu lembro que você estava na equipe que era mais voltada para o back-end e eu estava na equipe mais voltada para o front-end. Mas de vez em quando a gente se encontrava em alguma reunião, talvez um jogo, ou o que a gente chamava de... Como é que era a reunião? O Town Hall, né? A reunião do presidente. Sim, sim. Eles sempre arrumavam algum tipo de atividade para deixar a gente, todo mundo junto, né? Fazer essa conexão até entre times. Isso é um negócio bem legal. Cara, o Mico tirou minha atenção de novo. Olha só que legal, né? Isso vai pro bloopers. Tem 2 ali, 2 micos. Eu acho que eu vi 3, cara. Mas enfim, desculpa. Eu tô dos meetups. Cara, é muito da hora, né? A gente tá na cidade. É verdade. Isso eu gosto aqui. Realmente, na Ceros isso era muito legal, essa integração que eles faziam. Eles promoviam também meetups em pessoa, né? Você chegou aí em um ou mais de um deles. Eu não fui, mas você foi, não foi? Sim, eu fui 3 vezes. Eles pagavam toda a nossa despesa. Aéreo, estadia, alimentação, tudo era pago por eles. Para que lugares do mundo você foi? 2 vezes para os Estados Unidos e uma vez no México. Na época da pandemia até eles levaram a gente para o México. Mas eu estive em Nova York, que eles pagaram, e eu estive na Califórnia, que foi eles que pagaram. Isso foi algo bem legal. Eles juntaram a gente num lugarzinho chamado La Jolla. Tinha uma reserva de lobos marinhos do lado do hotel. Caramba, que legal. Um negócio muito legal. A gente se conhece, eles dão a oportunidade de a gente se conectar. Tem alguns eventos que são obrigatórios, mas tinham vários eventos que a única função era a gente conectar-se com as outras pessoas. Cara, a empresa investir tanto nisso, em que você se conecte e forme um time, isso é um negócio surreal. Isso é muito legal. Se eu não me engano, depois de você ter ido a 2 meetups, porque do tempo que eu entrei na Ceros, eu só vi você ir em um meetup. Depois desses 2 meetups, foi o momento onde você me indicou na empresa. E se eu me lembro muito bem, você me deixou muito livre para tomar as minhas decisões. Você não interferiu no meu processo seletivo. Você lembra dessa fase? Ia ser uma mudança muito grande para você, né? Você ia trabalhar para uma empresa fora do país, sua situação fiscal ia mudar, você ia começar a receber em dólar, você ia ter que pensar como fazer com isso. É claro que resolver problemas com dinheiro é muito mais fácil do que sem, mas era um problema que tinha que ser seu. Sim. Você poderia, de repente, não se sentir confortável com a ideia da empresa, porque lá a gente trabalhava muito mais com JavaScript, você ainda vinha muito do .NET. Tinha um pouco do PHP também. Então, eu acho que é muito importante você tomar suas escolhas. Principalmente porque, cara, quando deu certo,
foi por causa de você. Foi você que fez dar certo, não fui Isso eu. foi um sentimento muito bom. Isso era importante. É importante para você. É importante que você ande. Eu posso te mostrar o caminho, mas é você que tem que percorrer esse caminho. Sim. E ao mesmo tempo você deve ter sido uma sensação boa de ter me ajudado a chegar lá. Quando a gente ajuda alguém na carreira, não sei você, mas eu me sinto muito feliz em poder servir de degrau para alguém na carreira. Você está sempre ajudando quem precisa de ajuda, seja tecnicamente ou para desenvolver uma soft skill. Cara, isso é muito gostoso, sem dúvida, mas naquele momento eu não tinha a sensação, eu tinha mais a sensação de estar ajudando a empresa, porque eu sabia que você ia dar conta do recado. Eu Legal. simplesmente indiquei você para algo que eu saberia que você ia conseguir fazer. E como eu mencionei, também para mim foi a melhor empresa que eu já trabalhei hoje. Foi muito bom. Fico bom que tenha te ajudado com isso. Foi legal mesmo. Tá, mas e aí, o que aconteceu depois da Ceros? Infelizmente a Ceros não conseguiu segurar muito tempo. Eu acredito que o que aconteceu foi a inteligência artificial. Eu lembro que o Simon estava bem assustado com inteligência artificial na época. Nós éramos desenvolvedores da empresa. A inteligência artificial ajuda demais no nosso trabalho, mas eu acho que ainda está longe para substituir a gente. Também acho. Mas o mercado que a empresa atuava, que é o mercado de marketing, estava sendo muito impactado pela inteligência artificial. E isso roubou espaço da nossa empresa, que precisou diminuir. Perdemos nossas A gente foi de vagas. arrasta de tabela, então. Eu acho que sim, cara. A gente nunca parou para conversar muito sobre isso, até porque não vai mudar nada. Não vai Eu não mudar. sei por que isso aconteceu, só sei que aconteceu. Uhum. Mas eu acredito que tenha sido por causa da inteligência artificial e a gente acabou saindo da empresa. Acabou mudando muito o mercado ficou muito diferente. Sim. As vagas continuam existindo, as vagas existem, mas a questão de salário, de exigências, isso mudou demais. E nesse momento eu não estou muito disposto a encarar essas diferenças. Eu senti mais ou menos as mesmas dificuldades que você no mercado, depois que a gente saiu da Ceros, né? Mas a gente chegou, depois da Ceros, a gente teve uma fase onde a gente tocou alguns projetos juntos, né? Sim. Alguns projetos open source, outros não open source. Eu decidi que ia ser muito difícil achar um lugar tão bacana quanto a Ceros para trabalhar, e eu vejo a importância de você realmente estar feliz com o que você faz. Afinal de contas, você faz isso a maior parte do seu tempo. Sim. Então, de lá para cá, eu decidi a me dedicar aos meus projetos, e eu tenho feito isso já tem mais de 2 anos. A gente fez coisas, como você citou, open source, outras não, alguns que a gente está para lançar, alguns que eu lancei sozinho. Sim. Então, eu tenho trabalhado esse meu lado empreendedor, desde a época da Ceros. Falando um pouco sobre os seus projetos, qual é o projeto hoje que você trabalha que te enche mais os olhos? Assim, qual você tem se dedicado mais? Você acredita que tenha mais futuro? Você pode falar um pouco sobre isso? Posso sim, mas é difícil falar sobre que eu encho mais os olhos. Eu posso falar o que eu dedico mais tempo. Certo. Eu tenho uma startup com a minha esposa de atendimento usando inteligência artificial. Então, basicamente, é um super agente que... Eu não sei até onde as pessoas conhecem isso, mas a inteligência artificial não é só um pedaço de coisa. São várias coisas funcionando junto para você realmente ter, de fato, inteligência artificial. Sim. Por exemplo, a gente usa muito o ChatGPT, porque o ChatGPT é muito bom para conseguir entender o que as pessoas estão falando e permite que a gente use uma linguagem natural, uma linguagem falada. Então, através da conversa escrita naturalmente, a gente consegue entender o que o cliente quer fazer. Então, na minha startup, a gente faz agendamentos para empresas da área de beleza. E como é que eu sei que o cliente quer agendar alguma coisa? Ele escreveu, eu queria marcar um horário, ou eu queria agendar um horário, eu queria marcar com fulano. E o ChatGPT ou outras LLMs permitem que a gente entenda que ele quer fazer isso. Só que só isso não é o suficiente. Você precisa de toda uma estrutura por trás disso para fazer com que esse agendamento aconteça, que as pessoas sejam notificadas. Então, esse ecossistema funcionando junto, que é de fato inteligência artificial. E hoje o projeto que eu mais coloco o meu tempo nessa startup que eu tenho com a minha esposa. Isso é muito interessante porque a inteligência artificial acabou nos prejudicando e nos ajudando ao mesmo tempo, né? Porque a gente perdeu um bom emprego como efeito secundário, mas a gente está abraçando as oportunidades da inteligência artificial que tem hoje no mercado, né? Você acha que isso é uma moda passageira? Chegou para ficar? O que você acha sobre isso? Eu acho que na era da tecnologia a gente teve alguns marcos e a gente chama de Web 1.0, Web 2.0,
whatever, a gente chama desse tipo de jeito. Então a gente teve uma primeira onda, que foi a onda onde todo mundo tinha que ter um site na internet. Depois teve a onda que todo mundo tinha que ter um aplicativo. A gente está numa onda que todo mundo tem que ter IA. Então você pode ver que, às vezes, você tem um software que faz algo muito específico que tem IA lá, que não serve para nada. Mas o cara, 10 linhas de código resolvem o problema, né? o cara sente que se não tiver IA, ele está para trás. Eu não acho que essa próxima onda é a onda da IA. Eu acho que essa próxima onda é uma onda que a IA vai possibilitar, que é uma onda onde seria a onda da linguagem natural. Sim. Que é onde os clientes eles possam, de forma simples, usando uma conversa simples, conseguir resolver os problemas dele. Como, por exemplo, na minha startup, o cliente usando um WhatsApp ele consegue agendar, desmarcar um horário, tirar dúvidas sobre serviços e coisas do tipo. Mas ele não precisa de um aplicativo para isso. Sim. Ele já usa o que ele já tem na máquina dele, o que ele já vai fazer. Provavelmente ele ia chamar o profissional: oi, você quer marcar o meu cabelo? A única diferença é que hoje ele está falando com inteligência artificial. Sim. Nossa, isso é muito... Se a gente parar para pensar, isso é muito Black Mirror, né? A situação que a gente está hoje, né? Onde tem IA para absolutamente tudo. Não que seja necessariamente ruim, né? Mas a gente talvez falhe em enxergar algumas oportunidades, né? Com certeza. É muito novo, né? É muito novo. O mundo passa por revoluções. A gente teve a invenção do carro, que mudou muita coisa. A gente teve a revolução industrial, que mudou muita coisa. A gente teve a internet, que mudou muita coisa. Às vezes a gente está pensando, pô, justo na minha vez agora vem a IA e vai mudar tudo. Não se preocupa, aconteceu na vez do seu pai, do seu avô e do seu bisavô. É a velha história das lâmpadas e dos vendedores de velas, né? É isso, cara. Mudou para todo mundo e deu certo para todo mundo. A gente vai achar o nosso caminho. A melhor coisa é abraçar algo que não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Não tem mais volta. A gente estava conversando outro dia sobre em que ponto nós estamos na questão de inteligência artificial. E aí você comentou uma coisa que eu guardo até hoje, que a gente alcançou um platô com relação à inteligência artificial. A gente teve aquele boom, né, de implementações, vamos fazer isso, isso e aquilo, e agora está todo mundo implementando a mesma coisa aqui. Você acredita que vai vir um momento onde a gente vai subir ou a gente vai continuar só refinando esse conhecimento em IA que a gente tem hoje? Quando eu falei para você de IA, eu estava mais falando das LLMs. E nas LLMs eu sinto sim que a gente chegou nesse platô. Uhum. Eu não vejo nada muito novo. Se você vê, por exemplo, o ChatGPT, ele lançou modelos novos, mas as diferenças não são mais gigantescas, os saltos não são mais tão grandes. Então eu acho que agora, até porque, se você for pensar, já é muito bom. O trabalho dele não é fazer a gente se entender o que o cliente está falando, o que o usuário está falando de uma forma natural, isso ele já faz. Então dali para frente é com a gente para descobrir o que a gente vai fazer agora com isso. Então eu percebo que sim, a gente está nesse platô onde as pessoas estão fazendo as mesmas coisas e eu não sei para onde vai. Também não consigo imaginar. Mas eu sei que a IA veio para ficar, não tem como lutar contra isso. Talvez a melhor coisa seja realmente abraçar e tentar usar ela como uma ferramenta para o seu crescimento pessoal, não para substituir o seu talento, o seu conhecimento e tudo mais. Você tem acompanhado esse movimento dos desenvolvedores criando... Desenvolvedores não, perdão. As pessoas que não são desenvolvedores criando código com vibe coding e tudo mais, com algumas implicações de segurança. O que você acha disso? Eu não acompanho muito de perto. Eu acho que essa geração nova, eles têm a vantagem da IA, mas eles têm a desvantagem da IA. A IA, para você que já sabe programar, eu devo ser uns 40% mais produtivo com IA. Ou seja, eu tive a crossover e agora eu tenho a IA. Uhum. Cara, eu consigo produzir muito por causa da IA. Mas, por outro lado, me preocupa as pessoas que estão hoje aprendendo, eles vão perder a chance de aprender, porque uma IA faz o código para ele. Sim. Na prática aquilo resolve? Sim, mas se você não sabe o que está acontecendo, o que você vai fazer quando aquilo der errado? Tiveram vários códigos que a IA fez para mim que não fazia muito sentido, eu tinha que refazer o prompt. Como é que uma pessoa que está aprendendo agora, que não sabe se o código está certo ou não, vai olhar para o código e saber, não, preciso refazer o prompt, que esse resultado não é bom. Então, você aprender com IA, eu acho que pode ser uma armadilha.
Então, aprenda o melhor que você puder, mas não fuja de usar a IA, porque a IA é uma ferramenta que vai fazer você ser mais produtivo. Sim, fora que na nossa vez, né, digamos assim, a gente tinha que ler muita documentação, né, como na MDN, né, acho que é Mozilla Developers Network, para aprender toda a especificação JavaScript, coisa e tal. Hoje a IA ela vai lá para você e pega essa informação mais mastigada. Pode passar por alguns conceitos importantes daquela coisa que você está tentando aprender, né? Eu acho que a nível de aprendizado a gente ainda tem que, não digo seguir o que a gente fazia antes de ler toda a documentação, mas talvez um meio termo. Eu gerei esse código IA, tá? O que ele está fazendo? Por que ele fez assim? Entender é importante. Talvez até perguntar para a própria IA, mas tem outra forma de você fazer isso? Por que você escolheu essa? E usar isso para se questionar. Acho que o ponto é se questionar e entender o que está acontecendo. Isso é muito importante, porque depois isso pode se voltar contra você, né? Já imagina você escrever um código onde você mesmo não consegue dar manutenção? Isso pode ser pior. Um grande problema, um grande problema. Eu acho que um dos erros que eu cometi na minha carreira, na verdade aconteceu isso com a minha escrita. Minha mãe reclamava que a minha letra era muito ruim e eu só parei para perceber uma vez que eu escrevi uma nota para mim mesmo que eu não conseguia ler. Eu nunca tive esse problema porque a minha letra era ruim quando eu era pequeno e hoje continua ruim. Não, você não escreve mais, você então. só digita. Eu já tive dificuldade de corrigir um código que eu fiz, porque eu não sabia o que o código fazia. Meio vergonhoso até falar isso, foi você que escreveu. Então, você criar um código que você depois não consegue manter, você não pode esquecer que aquele código ele vai ser mantido por alguém. E esse alguém, inclusive, pode ser você. Sim. Inclusive pode mudar o paradigma de código espaguete para funcional e tudo mais, e você vai ter que dar manutenção naquilo. Alguém vai ter que dar manutenção naquilo. Pode ser que seja você. É o que a gente costuma dizer, né? Quando você escreve o código, você não escreve para você mesmo dar manutenção. Você escreve para outra pessoa dar manutenção, que pode eventualmente ser você. Então por isso a gente tenta escrever o mais organizado possível. Perfeito. Tá, e você com toda essa experiência, quantos anos você já tem de experiência em tecnologia? São mais de 20 anos. Eu já tive a chance de escrever código em Bash, em Perl, em C++, C++, em Java, Ruby, Python. E a maior parte deles a nível profissional, ou seja, estavam me pagando para eu fazer isso. Isso é bom. Eu prefiro aprender as coisas num desafio. Eu costumo responder bem a desafios. Como é que você responde aos desafios quando surgem na sua carreira? Eu sempre abracei isso muito bem, eu não vejo como desafios, eu só vejo como oportunidades. Até porque, por exemplo, na minha empreitada com C++, eu fiz um daemonzinho que ficava rodando no Linux para limpar alguns caches, umas coisas do tipo assim. O problema já existia. Se eu não conseguisse fazer, o problema só ia continuar. Sim. E alguém me deu a oportunidade e eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso. Alguém faz. Se deu certo, ótimo, que deu certo no caso. Se não desse, tudo bem. Todo mundo ganha. Então, é uma oportunidade. E geralmente quem está te dando esse espaço é porque ele está com um problema que precisa ser resolvido. E ele já sabe que pode ser que seja resolvido ou não. É verdade. E com essa experiência toda que você tem da sua carreira, que recomendações você daria para pessoas que querem começar hoje na carreira? Hoje são outros tempos, hoje a gente tem inteligência artificial, as documentações estão diferentes, os frameworks saem rápido, assim, todo dia tem uma versão nova de um React Native da vida. Que recomendações você dá para essa galera hoje que quer entrar na área ou que já entrou e está começando? Eu acho que você precisa aprender os conceitos básicos. Esses conceitos básicos, eles não vão mudar. Por exemplo, padrões de projetos, estrutura de dados. Estrutura de dados, cara, a gente usa estrutura de dados para tudo. Você precisa saber de cabeça, performance do código. Talvez para você saber que aquilo existe seja legal, mas Sim. hoje você pode perguntar para alguém, esse código é para uma IA, por exemplo, esse Sim. código é performático, como é que a gente pode mudar? Mas você precisa ter esses conceitos na sua cabeça para você poder fazer as perguntas certas. O que eu usei lá atrás mudou a forma. Antes a gente lia no how-to e hoje a gente tem um vídeo no YouTube. Mas o desafio é descobrir quais são as perguntas certas que você precisa fazer. Sim, e isso o tempo vai trazer. Se o tempo não trouxer, você pergunta para um colega ou para uma IA que seja. Você se juntar de pessoas melhores do que você, Falou tudo. baixar a sua cabeça e aprender,
você me colocou como um dos seus mentores. Cara, Sim. eu aprendi muita coisa com você. E você, até hoje a gente tem essa troca, e É você verdade. me faz pensar, você me questiona. Então isso me faz crescer. Na verdade, algo que é bem legal, mas não serve para quem está iniciando, mas para quem já está mais no meio da carreira, é se pôr numa posição onde você precisa ensinar coisa para os outros. Quando você começa a ensinar para alguém, você cresce demais. Porque para eu explicar para você, eu preciso entender os detalhes. Porque você vai me perguntar várias coisas diferentes. Então eu preciso me aprofundar no conhecimento que eu já tenho. Então ensinar, eu acho que para o novo é começar a tentar descobrir quais são as perguntas que ele precisa fazer. Para quem já está mais no meio, se pôr numa posição de ensinar o que você sabe para alguém. E para quem está mais na frente, continua se rodeando de pessoas que são melhores do que você, que assim você vai continuar crescendo. Isso é um ótimo conselho, é um ótimo conselho, é bom guardar isso sempre. Sempre estar colaborando com os colegas, com as pessoas, porque a gente sempre tem algo muito bom para aprender de alguém. Seja de júnior, eu já aprendi coisas com júnior, e isso é normal. Às vezes a gente aprende o que não fazer, mas aprende. Aprende, é uma forma de aprendizado às vezes. Não, eu tô brincando, eu já aprendi coisas com pessoas, porque todo mundo tem uma bagagem, todo mundo tem uma experiência. Às vezes o cara é júnior em desenvolvimento, mas ele não é júnior na vida. Às vezes a pessoa nem é de engenharia, de desenvolvimento, ela é de marketing ou de outra área, acaba ensinando algum conceito que a gente aplica na nossa área, né? A área de tecnologia é uma área muito nova, então muitas partes dos conceitos que a gente usa em tecnologia vieram emprestados da arquitetura, da matemática, da engenharia. Ou seja, a gente tem muito para aprender com essas outras áreas que já existem. Uma das áreas que eu mais gosto é a de marketing. Quando a gente escreve um software, a gente escreve muitas vezes, a maior parte das vezes, são para as pessoas usarem. Sim. E ninguém entende melhor do que as pessoas, do que o pessoal de marketing, o pessoal da psicologia, o pessoal de humanas. Então é importante a gente estar perto dessas pessoas para entender o ser humano. Sim, faz todo sentido, né? A cor verde do papel de parede do Windows não era aleatória. Era pensado. Foi pensado. Assim como cor de botão, posições e tudo mais, né? Sim, quando a gente monta uma tela, tem uma leitura natural que as pessoas usam para ler essa tela. Então, tem lugares que são mais quentes para você colocar coisas que chamam mais atenção. Tem lugares que as pessoas esperam fazer ações naqueles lugares. Bom, um exemplo muito simples. Se você está escrevendo um texto e você tem um link no seu texto, mas o texto é igualzinho, ou o link do texto e o do texto total, como é que a pessoa vai saber aonde clicar? Não vai então, saber. Tem algumas coisas que às vezes fica bonito, né? Mas não fica luxo. É verdade. Bom, esse nosso papo foi muito interessante, foi ótimo. A gente sempre está conversando e é sempre um prazer quando a gente conversa. A gente age como patinho de borracha ou advogado do diabo um do outro para melhorar os projetos que a gente tem. Mas agora a gente pode compartilhar um pouco com as pessoas sobre a sua experiência, a sua carreira. E eu espero que tenha sido uma boa experiência para você. E a gente pode fazer novas entrevistas no futuro, a gente pode falar sobre o seu projeto mais para frente, o que você quiser. Dos nossos projetos. Dos nossos projetos, eu também tenho projetos. Então a gente pode fazer talvez mais alguns bate-papos. Eu pretendo convidar outros colegas, talvez a gente possa trazer o Jefferson para conversar com outros colegas da área também. No mais, eu só tenho que te agradecer por todos esses anos de ajuda, de parceria, de amizade, e obrigado por ter comparecido aqui e participado desse vídeo com a gente. Cara, eu fico muito feliz de estar aqui com você. A gente já conversa o tempo todo. A gente só pôs uma câmera. Não mudou nada. Eu fico muito feliz da gente poder ter essa troca. E se a gente ter conversado esse pouquinho, puder ajudar mais alguém, cara, vai ser bom demais. Obrigado mesmo pela oportunidade. É verdade. Obrigado, pessoal. Então, até a próxima.